Bem-vindos ao canal Filosofia Pública. Então, esse vídeo aqui é para dar início à segunda parte do episódio a respeito do nascimento da filosofia. Eu queria falar duas coisinhas ainda a respeito da questão da passagem do Logos ao mito, do mito ao Logos. Em relação à questão da racionalidade divina que a narrativa do mito continha. E porque essa passagem do mito ao Logos, a gente geralmente, quando vai falar sobre o nascimento da filosofia, a gente nota, bem, a filosofia nasce a partir do momento em que o Logos grego nega a narrativa do mito e se racionaliza, ou essa narrativa fantástica se distancia a partir da racionalização do Logos. Isso não deixa de ser verdade, mas existe um detalhe nisso. A gente tem que se aproximar com muita calma, porque existiam, como já foi comentado, um tipo de racionalização nessa narrativa mítica, né? Lendo o texto do Spinelli e outros textos também, e aqui também fica a nossa interpretação a respeito do texto, né? O texto é algo vivo, o texto não é uma coisa descritiva. Em filosofia a gente tem essa liberdade de interpretar e, enfim, quando a gente fala em Logos, racionalidade divina, o que a gente quer dizer com isso, né? É que a narrativa do mito, ela traz um modo de se apresentar também racionalizado, dando um salto grande lá para os... A gente está falando aqui dos pré-socráticos, né? Do fenômeno da physis, né? A gente está falando lá dos naturalistas, dando um salto grande para a modernidade, ou para a pós-modernidade, para a atualidade. A gente vai ver a separação da metafísica, a gente vai ver uma fronteira bem expressiva e demarcada do que é ciência e do que não é ciência, né? Do que é critério de fé. A gente vai ter lá as ciências naturais, exatas, biológicas, humanas, né? O discurso científico, né? O objeto científico distanciado, né, se distancia e se neutraliza para poder observar melhor, né, e deduzir melhor e trabalhar melhor o que se quer pesquisar. Então, lá, o que a gente está falando lá na Grécia, nessa racionalidade divinizada do mito, não. A metafísica, ela é unida. A gente pode até lembrar, mas me veio agora a questão da praxis, né? Que o Marx vai dizer que, né, não é só a questão hegeliana da abstração, do idealismo, mas é a questão da prática e a racionalidade juntas, o empírico e o racional junto, o conceito marxista. Mas, bem, então lá é uma metafísica ainda amalgamado, não é?
com essa problemática de conhecer, de epistêmica, né? E nós separamos isso, então lá a gente pode ver com uma racionalidade divinizada, uma expressão bem esquisita para nós, né? Outro ponto é a gente tentar não fazer essa redução de colocar um óculos, né, moderno e olhar a fotografia do passado lá, fazer esse relativismo cultural não é feliz fazer, né? Porque a gente tu vai encontrar lá, quando está olhando para trás, algo contaminado com tua perspectiva moderna, não é assim. Então, quando a gente fala em racionalidade divinizada, a gente quer estar olhando para essa passagem do mito ao logos, para esses pensadores ainda sofrendo a influência de rituais religiosos, como os órficos, né? Pitágoras, Platão, Empédocles, muitos desses pensadores ainda sofrem essa influência religiosa, né, dos mistérios órficos, né, dessa religião particular, e sem isso não existiria grande parte da filosofia antiga, grande parte da metafísica também, e muito do pensamento platônico, neoplatônico. Bom, eu queria só esclarecer esse ponto, né, da passagem do mito ao logos e de como ainda a racionalidade ela é divinizada, ainda amalgamada com a metafísica, ainda amalgamada com essa investigação do ser, né? O que constitui o ser, o que é o ser. A gente vai ver lá os Tales, Anaximander, Anaximenes, os Mileto, Parmênides perguntando, né? Ora, qual é a constituição íntima das coisas? É água, é fogo? O apeiron, né? É o indefinido para uns. Enfim, a gente vai ver tudo isso filósofo a filósofo. Bem, aqui a gente segue com a segunda parte do nascimento da história da filosofia, nascimento da filosofia, né? Ainda dentro da história da filosofia. Bem, outra coisa que eu queria falar a respeito mas a filosofia nasce com o pensamento grego? Sim e não, né? Muito se diz em que a gente vai estudar filosofia. Para que estudar filosofia? Né? Para pensar. Bem, nós, a espécie humana e outros seres, nós, não vou entrar nesse, não é mérito agora disso, mas nós nascemos com a máquina, né? Nascemos com a formatação, né? Seja lá o design inteligente que nos criou, enfim, nós nascemos com a capacidade de pensamento. Então essa máquina aqui, para usar uma metáfora dualista, assim, mas não quero entrar nisso também, esse hardware, essa físico, né, guarda esse software que é a mente, o cérebro, é uma máquina biológica que produz a mente, ou alma, ou consciência. Não vou entrar nessa, são conceitos que a gente tem que tomar cuidado quando vai usar eles, mas enfim, essa máquina biológica, ela produz então uma consciência, né? Então nós pensamos. Então a gente estuda filosofia para desenvolver ferramentas e desenvolver conceitos para melhor usar o pensamento, né? Então, a gente não estuda filosofia para pensar. Pensar a gente é inato, né? Não quero entrar também no inatismo, mas a gente pensa, é natural. Tu vai conversar com qualquer pessoa na rua, as pessoas pensam. Não precisam de sistema filosófico, de sistema de crença para pensar, né? Mas a filosofia sim ajuda. Então, dito isso, será que o pensamento grego é que inaugura, né? Não, os outros povos também pensavam, porque eram da espécie humana. Eram civilizações com outras formas de pensar. Então, queria deixar mais uma vez tocar nesse assunto, porque o estado da arte está aí, né? E a gente tem a problemática decolonial, a gente tem a problemática muito eurocentrista
dentro da filosofia, nas humanas em geral, aqui no Brasil, né? Não quero também entrar nesse debate nesse momento, né? Pertinente. E é isso. A gente segue agora com o conteúdo do próximo episódio, que são 3 pontos que ajudaram ao nascimento da filosofia no contexto grego, né? E como ele se apresenta, né? Então é isso. Como a filosofia, como esse fenômeno cultural que surgiu lá na Grécia, se apresenta, né? É mais uma forma de racionalização, é mais um aspecto humano que se apresenta dessa maneira, né? E depois vai ser conceitualizado como filosofia. Então, quero vai dar continuidade ao nascimento da filosofia. Agora eu quero falar de 3 pontos importantes que, para finalizar assim esse episódio, né, dividido em 2 partes, essa é a segunda, a respeito do nascimento da filosofia. São 3 questões muito importantes que vão definir o contexto da filosofia, o surgimento da filosofia, né? Primeiro é a influência dos poetas, né? A questão da religião dentro da cultura grega. E depois, em terceiro, as condições sociopolíticas, econômicas, né? Enfim, esse é um ponto crucial para qualquer tipo de estudo, né? Bem, a poesia, ela possui a dimensão do imaginário, possui a dimensão do fantástico, né? E a filosofia, ela também é relacional a esses pontos, né? Assim como a religião também, sistemas de crença, fé, a filosofia também se interessa, mas mais no sentido de investigar esses sistemas de crença, né? A gente tem a metafísica, né? A gente vai ver isso mais para frente, a metafísica como um fenômeno daquilo que está para além do físico, né? Lá no século I, o Andrônico de Rhodes, né? Ele era da escola peripatética, da escola discípulo de Aristóteles. Ele vai organizar as obras de Aristóteles, vai perceber que não se enquadra, que essa filosofia primeira, né, não se enquadrava em nada parecido. Então ele vai dizer, olha, essas coisas são para além de questões empíricas, para além da física, metafísica, né? E então a religião, estudando a religião entre os gregos, a gente também vai encontrar elementos que são importantes e caros para a filosofia, né? A influência dos órficos, a questão da metempsicose, transmigração das almas. E por fim, o terceiro ponto, a gente vai ver o elemento sócio-histórico, né? Sociocultural e econômico, que vai ajudar a forjar a filosofia também, né? As colônias da Jônia, né, elas vão desenvolver um crescimento econômico, e isso vai fazer com que a filosofia floresça ali. Esse florescimento comercial também acarreta a filosofia nessas colônias, né? Primeiro, né, nas colônias da Jônia, depois na Itália Meridional, né? E depois, posteriormente, na Grécia. Isso é um fenômeno interessante, né? Para a gente ver o surgimento também das instituições da democracia, questões de ética e liberdade, né? Veja a instituição que os gregos, de forma sui generis, né, ajudaram a criar a democracia. Então, falando do primeiro ponto da poesia, bem, os poetas Homero e Hesíodo, os poetas gônicos, né, os líricos, eles influenciaram a cultura grega tanto quanto a Bíblia, né, a Ilíada e a Odisseia, né, e Hesíodo, né.
cosmogonia, né? O nascimento dos deuses, né? Era a condição sine qua non que todo jovem conhecesse o mínimo a Ilíada ou a Odisseia, né? Era fazer parte da educação grega. Então, Homero, a Odisseia. Trouxe aqui para a gente ao menos ter uma ideia do que a gente tá falando nesse episódio, né? Da influência dos poetas, né? Hesíodo, da Ilíada, né? Teogonia. A tradução e notas do Manuel Deodorico Mendes, da editora Pradense, Porto Alegre 2014. Condoíam-se as deidades, mas sempre infenso obstava-lhe Netuno. Do Oriente e do Ocidente, últimos homens, num de touros e ovelhas sacrifício, a deleitar-se. Do Olimpo os habitantes em concílio, o soberano a recordar Egisto. Do Agamenômio Orestes imolado, principia, abre aspas, os mortais, nos imputam os males seus, que ao fado e à própria incúria devem somente. Contra o fado mesmo, do porvir não cuidoso, há pouco Egisto. De Homero, claro, o Hesíodo, né? Com a obra Teogonia, onde vai colocar o surgimento de todos os deuses. Então, ali nessa narrativa, né, da Teogonia, do surgimento dos deuses, existe um outro conceito. Com a Teogonia do Hesíodo, essa vai explicar a criação dos deuses, do cosmos, né? Se torna uma cosmogonia, né? Onde tudo surgiu a partir do caos, mas o caos, aqui é bem interessante a gente pensar a respeito do caos, ou falar a respeito do caos não como desordem, né? Mas sim como uma grande possibilidade de tudo. A acepção da palavra o caos é algo indefinido ou nada. Onde existia a ordem, é antes de existir ordem no cosmos, né? E não que o cosmos seja uma grande ordem, também é visto, se a gente for ver bem de perto o termo como ordem, como não ordem, né? Cosmos como ainda algo amorfo, não definido, né? Para nós fazermos essa definição, né? Para nós organizarmos. Cosmos como esse caos originário, né? Essa massa indefinida, né? Que vai passada do não forme para o que tem o uniforme, né? A questão que os poetas líricos trouxeram foi o conceito da justa medida, né? Nem demasiadamente pouco, nem demasiadamente muito, né? A justa medida. Bem, o segundo ponto, a gente tem a religião, né? A religião grega, que ela é separada em religião pública, né? A religião do Homero, Hesíodo, né? Dos deuses, e a religião particular dos mistérios órficos, né? Elas têm pontos em comum e também pontos de muita diferença, né? Tanto a religião pública, ela era politeísta, e a religião órfica também, que estava em vários deuses, né? Porém, a religião dos mistérios órficos, né, ela acreditava na imortalidade da alma. A alma é imortal. Homero e para Hesíodo, tudo é divino, né? Porque tudo era da ordem dos deuses, né? Tinha a intervenção dos deuses, né? Dos fenômenos naturais, né? Os raios eram lançados por Zeus, o pôr do sol, ele ia lá embora com o carro do Apolo. Agora tá relampeou. Quem são esses deuses? Esses deuses são figuras personificadas e são sublimadas, né? São personagens idealizados, né?
porém eles não são tão diferentes do que os humanos são, não tanto em quantidade, mas como em qualidade. Então a gente vai ter Zeus como a personificação da justiça, Afrodite do amor, enfim, etc. Atenas da inteligência, né? Então são personificações, né? São figuras antropomórficas que possuem características humanas, né? Brigam entre si, enfim, invejam uns aos outros, enfim, são figuras idealizadas. É por isso que se classifica a religião pública grega como uma espécie de naturalismo, né? Porque ela não vai pedir ao homem que o homem se sobreponha a si mesmo, né? Vai classificar a religião pública como uma religião naturalista, né? Porque ela não pede que o homem se sobreponha a si mesmo, né? Que faça uma transcendência, mas que coloque-se no seu lugar, que siga a sua natureza, que venha a fazer aquilo no qual ele veio para ser, que é ser homem imortal. E é nesse ponto que a gente tem a grande diferença da religião pública da religião dos mistérios órficos, né? Que vai influenciar Platão, Pitágoras, Empédocles, toda a cultura da filosofia antiga. E muito vai, até os neoplatônicos, a gente vai se dever muito aos ritos órficos. E o que é então a religião dos mistérios órficos? O orfismo, ele se deve ao poeta trácio Orfeu, né? Pouco se sabe de Orfeu, né? Mas o importante aqui é que ela vai inaugurar no espírito, né, do homem grego, e vai como herança para o Ocidente a questão da imortalidade da alma. Então, nesse esquema de crença, ela vai inaugurar na civilização, né, essa nova interpretação da existência humana, que é a imortalidade da alma, né? E o dualismo, né? Não mais o monismo, né? Esse dualismo de que a alma encarna num corpo e fica presa a esse corpo, no qual eu preciso, a partir de rituais, a partir da minha vivência com o corpo, limpar esse corpo, né? A alma é esse demônio, que não encara que demônio com a figura cristã, que só vai aparecer posteriormente, né? Mas também esse é um outro conceito, eudaimonia, que a gente vai falar mais pra frente. Então essa alma, ela encarna, ela é imortal, ela encarna nesse corpo, é mais uma série de vidas que tu encarna aqui, né? E tu precisa expiar essa alma aqui na Terra para cessar essas encarnações, né? O orfismo vai trazer essa novidade, né? Que não é semelhante à figura, a caracterização da realidade. Esse demônio que encarna no corpo, ele já pré-existe, né? E também não morre depois do encarnação. Tu precisa viver aqui, encarnar nesse corpo e se purificar, e lógico, os rituais órficos nesses restritos ciclos, né? Nesses restritos círculos, né? De iniciados é que vai dar o grau, que vão ter as normas para a pessoa se libertar deste corpo, né? Que padece aqui por essa culpa original, assim. Vê aí já a questão da metempsicose, né? Da transmigração das almas, enfim. Então esse é o grande ponto de mudança
da religião órfica, né? Que vai ter como um grande ponto de guinada, de mudança de concepção mesmo para cultura ocidental, né? Vai influenciar todos esses outros pensadores. Interessante é a falta de dogmas, né? A falta de um corpo sacerdotal organizado de forma pragmática. Isso deu certa liberdade, né, para os pensadores, para a filosofia emergir, né? A religião grega ela não possuía a tutela dos sacerdotes, né? Pessoal, vou sair de cenário aqui porque vai começar a chover. Tá bem a chuva chegando. O tempo se armou de fato. Bem-vindos novamente. Eu vim terminar de gravar o vídeo em casa porque realmente veio a chuva, tava até relampeando lá, né? Então, foi ontem isso, né? Então tô gravando hoje, que é, no caso da perspectiva ontem, hoje é amanhã. Mas, enfim, falando então do terceiro ponto, né, que são as condições socioeconômicas e políticas, né, que ajudam a forjar esse fenômeno, digamos assim, social, cultural, que é a filosofia no mundo helênico. Bom, as primeiras colônias a florescerem economicamente foram as da Jônia. Tanto é que os milésios, né, a gente já falou sobre, vai florescer lá a filosofia e vai ficar um pouco distante da capital Atenas. E isso dá certa liberdade, né, para o pensamento. Século 7 e 6, né, antes de Cristo, claro, eles passam de deixar, a sociedade grega passa de ter uma produção agrícola e passa a ser mais comercial, a partir do artesanato, e são as colônias da Jônia, né, tão distantes da capital Atenas, né, que começam a florescer. E os milésios, né, em Mileto, que a gente vai ter os primeiros filósofos, né, a gente já falou aqui do Anaxímenes, Anaximandro, enfim, Anaxágoras. Então vai ter esse florescimento e essa certa liberdade em relação a Atenas. Com isso vem um forte crescimento demográfico e também essa necessidade de formar novas colônias para escoar a produção, né? Isso também a gente vai ter o surgimento da polis, né, da cidade-estado. Isso traz uma nova forma surge o conceito de cidadão e desse grego ver a si mesmo, né? Uma troca de self, assim. Uma vez que o cidadão ele é visto agora como Estado, né? A polis representa o horizonte desse sujeito, né? Que vê como a grandeza do Estado, da cidade-Estado, a grandeza de si também, né? Tá aí os conceitos de cidadania, né? E com isso a questão da liberdade, da ética, surgem esses conceitos, essas categorias, né? Tão importante para a filosofia. A partir desses 3 pontos a gente consegue ter fica mais confortável falar de nascimento da filosofia ou desse fenômeno, né? Então, finalizando esse episódio, a gente pode relembrar 3 questões importantes, né?
que é a poesia, né, de Hesíodo, de Homero, né, como formação do imaginário coletivo, né, tão importante para a filosofia, né. Também a questão religiosa, né, tanto como digamos, a fundação de um outro estilo de metafísica calcado como de base dualista, né, e também esse giro copernicano, dá para dizer assim, essa inauguração da imortalidade, né, nesse rito, né, a questão de que, bem, a alma é imortal e que existe a culpa originária e esse estilo de vida órfico vai purificar essa alma e o objetivo agora da existência, né, é tu se limpar e se purificar para essa alma então voltar à sua origem. Então, a imortalidade da alma é um ponto, se não talvez um dos mais importantes, né, que coloca uma nova narrativa para explicar a existência humana, né? A alma é imortal e ela desce no corpo e esse corpo precisa ser purificado, né? Isso, enfim, até aí a gente já tem bastante coisa, né? Isso vai fazer com que a metafísica do Ocidente, depois passando pelas escolas pitagóricas, platônicas, vai até os neoplatônicos, isso, se construa um novo tipo de pensamento, né, que vai ter consequências na modernidade, na questão, enfim, do cristianismo e na construção metafísica que se dá a partir dos escolásticos, a partir das questões dos pensadores medievais que vão sistematizar tudo isso, mas já é outra coisa. Mas o que fica aqui desse episódio, sem dúvida, é essa questão da metafísica, propriamente dita. Enfim, a gente fica por aqui e espero que vocês tenham gostado e hasta.